Saudações a todos. Gostaria de fazer uma breve introdução para maiores explicações a respeito desta entrevista. Foi possível gravar tudo o que foi pronunciado pelo entrevistado, Charles Mariano Freire, porém a minha voz, no caso eu que estou fazendo a entrevista, Samuel Paz Mendonça Pereira, não constou na gravação. É por este motivo que nós tivemos que fazer uma edição onde foi necessário, introduzir as perguntas já realizadas no script e, ao mesmo tempo, mantivemos na íntegra tudo o que foi falado pelo entrevistado. É uma honra estar aqui para apresentar o Charles Mariano Freire na entrevista de hoje. E, Charles, primeiramente, se apresente, por favor, para falar a respeito do seu projeto, falar a respeito de sua história, de sua trajetória. Boa tarde, eu sou Charles, o conhecido Char. Eu tenho 31 anos, sou estudante de biomedicina e sou aí um autodidata em teologia protestante e teologia universal. E comecei um projeto lá em 2021 como Movimento Evangélicos, que tinha por objetivo começar a trabalhar o retorno aí das atividades pós-pandemia, né? Quando a gente começa a ver o pessoal voltando, as cidades voltando a funcionar aos poucos, e nós fazíamos orações, estudo bíblico aqui em casa. E nesse meio tempo eu fui mantendo uma tentativa de manter um trabalho constante, até que surgiu um grupo de vôlei no comecinho de 2023, eu acredito. Ou foi 2024, eu não lembro bem. No Mas, caso, quanto à atividade de mas vôlei, foi devido a questões pertinentes à saúde física durante a época da pandemia, né, que isso afetou a todos nós, certo? Poderia falar a respeito disso? eu precisava fazer alguma atividade física e eu já tinha feito ciclismo, né? Eu cheguei a comprar uma bicicleta uma vez, fazia academia, só que eu tinha assim, uma dificuldade de retorno. E eu queria muito unificar essa questão de ter os contatos dos amigos praticando algum esporte. Os amigos, o pessoal que vinha no estudo bíblico. Então eu comecei a chamar alguns amigos e pedi para o administrador da praça, né, tem uma casinha pública de administração, pedi para manter ali uns horários para a gente na quadra, uns horários fixos. E aí o administrador liberou, avisou ao vigia do turno da noite, então a gente começou a se encontrar ali e eu aproveitei já a própria iniciativa missionária para começar a fazer um trabalho ali, né, do grupo de vôlei. E a partir do grupo de vôlei a gente começou também a ter mais força nos estudos bíblicos. Eu comecei a levar até alguns jovens para a igreja comigo aos domingos. E nós começamos a produzir um grupo que, além de ter ali o vôlei como uma referência que nos unia também, manter uma relação de amizade, né, fora desse ambiente do vôlei. E aí começou a surgir aquelas questões de, né, ter que ajudar, né, quando necessário, um ajudando o outro. E aí surgiram várias questões nesse meio tempo, mas inicialmente foi dentro de uma perspectiva de assim, eu preciso fazer uma atividade, foi indicação médica, inclusive, e eu tenho a disponibilidade e o interesse de praticar um esporte diferente de só fazer academia, né? Ou como eu fazia o ciclismo, que é uma coisa que você faz mais solo, e ter as relações interpessoais, e que me gerou também outras coisas, né? Com relação ao poder público, como que você conseguiu fazer com que tivesse autorização, por exemplo, para a utilização do espaço eh, aí no seu bairro? Você poderia me falar a respeito? Foi fácil? Foi difícil? Eu já tinha como conhecidos, né? Porque o administrador
era um conhecido aqui do bairro, o administrador do posto de saúde também mora, né, morava aqui no bairro, os funcionários todos moram aqui na região, então a minha avó foi funcionária da prefeitura por contrato, né, no posto de saúde, então as pessoas elas se conhecem, né, então nós já tínhamos grupos de pessoas conhecidas, eu tive loja pelo bairro, aqui no bairro também, eu fui lojista, então não foi difícil porque nós tínhamos aquele conhecimento de gaveta, né? Aquele acordo de cavalheiros, né? Você tem alguém que te facilitou porque não tinha por que não, né? Não havia ninguém utilizando o espaço com um grupo regular, por exemplo, né? Não tinha a prefeitura fazendo uma atividade ali, não tinha uma ONG fazendo uma atividade ali, não tinha nenhuma licitação pública para investir ali. Havia um espaço que usavam porque estava ali. Quem usava, usava porque estava ali. Não porque aquilo ali tinha prestígio, né? Na verdade, fomos nós que levamos um certo prestígio, porque quando nós começamos a nos organizar, pessoas chegaram, amigos e amigos de amigos e amigos de amigos de amigos, e gerou sempre um grupo de pessoas que compra, né? Que consome. Então, tem pessoal que é comerciante já sabe os dias que a gente está, né? Vai lá e brinca com a gente, aí grita: hoje tem promoção para o pessoal do vôlei, né? Hoje tem sorvete barato para o vôlei, né? Hoje tem salgadinho em oferta para o pessoal do vôlei. Então, a gente começou a ser visto ali. Para alguém que está pensando em fazer um projeto igual ao seu, você poderia me dizer onde que você orienta a realização destas atividades? Como que, onde que a pessoa pode começar, isso que eu quero dizer. Por onde que a pessoa pode começar para realizar as atividades no seu bairro, enfim. Fundação de Arte, Cultura e Lazer, se tiver, não sei se é obrigatório ter em todas as cidades. é, Secretarias de Esporte, Cultura e Lazer, né? Secretaria de Esporte e Lazer, depende da cidade, mas é sempre o órgão que compete à cultura e a lazer, porque o esporte e a cultura de maneira geral, não só para os esportes como a arte, né? Teatro, filme, música, dança, todos eles são envoltos são abarcados por esse grupo da política, né, da administração pública. Quem, quem é o órgão que compete o esporte sempre vai ser esporte, lazer, esporte, cultura, enfim, é sempre assim, né? Porque é o órgão que recebe demandas e que cria projetos, né, que organiza, que libera. Sempre é essa secretaria e as suas fundações que atuam também em parceria ou liberando para que outros façam, né? Você poderia me falar a respeito dos efeitos econômicos e sociais que teve ali no entorno a realização das atividades de vôlei? De uma certa forma, o bairro é um pouco calmo, é um pouco vazio, mas quando nós não íamos, nós ouvíamos muito isso de que ficavam ali apenas é, algumas pessoas, alguns jovens que também estavam ali para utilizar a quadra, mas que também utilizavam, né, algumas substâncias que não são saudáveis, e acaba que isso gera um afastamento, né, de pessoas. E nós estamos ali assim, não foi intencional, mas bateu com a agenda também de um grupo de capoeira que funciona dentro da casinha de administração da praça, que tem um salãozinho, não é muito grande, mas é um grupo de capoeira que lida com crianças, assim, né, tipo 9, 10 anos, 11 anos, tem alguns adolescentes também, né, 12, 15, é um grupo pequeno. Então, assim, você tem dois grupos trabalhando, um dentro da casa e um fora. E nós nos damos muito bem. A mestra Lila também é uma grande amiga minha, tá lá também sempre, quando ela precisa usar o espaço que é nos meus dias, ela vem perguntar se pode, enfim, né? É público ali, mas tem esse respeito. É, E por causa disso, né, a gente viu, por exemplo, mais pessoas indo participar das atividades também da Mestre Lila que estavam mais vazios, hoje a gente vê mais gente. Nós temos um número grande de pessoas participando do grupo de vôlei. Então, consequentemente, é o dia que tem uma galera que é tranquila.
né? Tem uns jovens que são mais tranquilos, mais fáceis de lidar. A população, de uma forma geral, vê isso. Os comerciantes veem isso porque a gente sente fome, a gente sente sede, então a gente consome também sorvete, refrigerante, salgadinho, né, hambúrguer. Então o pessoal tá ali, biscoito. Então o pessoal do comércio vê isso, né? Sente também isso, a nossa presença indo consumir coisas. Isso para eles foi importante. Há também os vizinhos que às vezes reclamam, porque é bola que às vezes cai, né, fora da quadra e bate, por exemplo, no muro e tem que ir lá pedir. Eles não reclamam, reclamam, mas a gente percebe que, né, tipo assim, você tem que chamar e a pessoa tem que vir, abrir o portão. Eles levam na esportiva, mas é um certo desconforto para a pessoa, a gente ter noção disso. Mas, de uma forma geral, o pessoal gosta. O próprio pessoal que de vez em quando, né, tipo assim, ó, cuidado com a bola, né? A bola tá caindo aqui, mas eles assistem das janelas, eles estão olhando do segundo andar, dá para ver a quadra. A gente vê o pessoal lá torcendo, vendo a bola, traz criança para ver também. Alguns têm um condomínio ali do outro lado da rua, tem gente que vem para fora assistir. Tinha um rapaz que começou a vender churrasco. Então, assim, gera um certo movimento ali, porque nós estamos ali e tem movimento no ambiente à noite, né? Não tá vazio. Vocês estão participando de competições esportivas? Poderia falar mais a respeito? Sim, sim, nós começamos com a proposta de competir esse ano, e tentamos fazer parte de uma competição, mas os valores são exorbitantes, né? Então aí tem uma taxa de inscrição de R$ 500, mais uma taxa, se eu não me engano, era de R$ 127 por dia de jogo, cada dia de jogo. Era mais ou menos dois a três jogos, cada jogo era R$ 127 a arbitragem, né? Então, se fosse três jogos em 3 dias, seria um dinheirão, né? Quase R$ 1.000. É, além do deslocamento, alimentação, né, revisar material. Então, assim, um uniforme mais adequado, porque o nosso uniforme é só a camisa, a gente não tem os shorts com a numeração. Então, tudo isso, é, a gente teve que colocar em pauta, né, colocar, assim, em contabilidade. E foi uma dificuldade que nós tivemos. Mas nós tivemos um torneio amador, um tempo depois, aonde nós saímos vitoriosos, né? Inclusive, ganhamos o nosso primeiro troféu no primeiro torneio que nós participamos. E foi muito legal, uma experiência. Foi um torneio muito mais barato, né? Na verdade, ele quase não custou nada. Foi aqui próximo, contra uma outra escola. E foi bem legal porque os rapazes saíram e eu cheguei falando assim, olha, independente da gente chegar lá e ganhar, eu não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai ter vencido porque conseguimos participar de uma competição. Isso foi bem legal. Nós fomos, levamos dois times, um time titular e um time reserva. Participamos de 6 jogos. O time reserva não ganhou, ficou em terceiro lugar, né? Não conseguiu o segundo. E o nosso time titular ficou em primeiro lugar. E nós ganhamos aí, trouxemos um troféu para casa, né? Foi bem legal. E você poderia falar um pouco a respeito do impacto que isso gerou positivamente nos jovens? O aprendizado do vôlei como uma forma de se criar disciplina, de promover a união, promover o diálogo. O esporte ele cria uma maturidade, né? Isso é um desenvolvimento, mas assim, nós temos pessoas que vêm de várias localidades, de várias realidades familiares, né? Com aí um histórico escolar que não é bom. Nós temos uma realidade em que a escola pública ela é bem defasada, né? Bem desestruturada. E também contamos com o avanço da tecnologia que faz com que muita gente não queira mais ler, não queira mais estudar, tenha dificuldade de se concentrar, né? E aí o que que acontece? Quando a gente vem para o esporte, né, ali, a princípio, não há uma responsabilidade exatamente minha, mas eu sempre cobrei isso, olha, educação, saber falar, saber lidar.
o esporte, quando você joga a sério, você tem que ter disciplina, você tem que ter horário para chegar, horário para sair, você tem que ter um comportamento, isso vai ser cobrado. É uma chance de vocês irem para uma faculdade. Muitas universidades abrem portas para conseguir bolsa, né, para bolsa, para jogar pela faculdade, porque isso gera prestígio. E fui explicando a eles e nós começamos a trabalhar o time, né? E aos poucos a gente conseguiu ir, por exemplo, seguindo algumas regras, né? Nós tínhamos um problema muito grande de seguir regras, isso em qualquer grupo que a gente tem aqui em São Gonçalo, quando eu vou, eu vejo isso. E eu criei um modelo muito similar àquele documento que nós estávamos conversando, que nós fomos trabalhando, fazendo. Você foi montando o modelo e eu segui aquele modelo, né? Lá com os artigos e os parágrafos, e ficou muito fácil para gente achar as regras, né? E aos poucos eles foram se adaptando, foi uma coisa que foi bem difícil no começo, mas eles começaram a se adaptar àquelas regras, e hoje eu não preciso falar assim, tem que ser assim, né? Alguém fala assim, não, vamos fazer assim. Eu leio as regras, a regra diz que é assim, né? Então a gente precisa aos poucos ir se adaptando e dando espaço para o pessoal se adaptar e revendo as regras para a gente melhorá-las e deixar mais democráticos. É óbvio que nada é perfeito, mas hoje nós temos uma dificuldade bem menor de lidar com regras, com seguir algo que foi definido, né, e se comportar do que antes, quando as coisas eram bem mais difíceis de lidar, onde eu tinha jovens que tinham mentalidade, assim, eu lidava com pessoas entre 13, 14 a 20 anos, né, e o pessoal tinha mentalidade que parecia assim, eu estou lidando com pessoas de 13, 14 que parece que tem 8, de 15 que parece que tem 10, e com o tempo, ao de tanto conversar, de insistir, de mostrar que é a melhor opção, o melhor caminho, isso fez com que eles melhorassem, né? É óbvio que de vez em quando acontece, alguém fica triste, alguém fica chateado, mas a gente fala, é pro bem, né? Se fosse pro ruim, eu simplesmente deixava e deixava tudo se desandar, né? Se fosse para a gente não seguir uma regra, nós não teríamos um grupo estruturado, né? Perfeitamente, Charles. Charles, a minha última pergunta, né? Eu gostaria de perguntar a você, na verdade, vamos fazer da seguinte forma. Gostaria que você desse um conselho, um aconselhamento para quem está pensando em fazer um projeto semelhante ao seu, no seu bairro, enfim. Uma pessoa que às vezes não sabe por onde começar, você já até deu Claro. uma orientação quanto a por onde começar, mas eu gostaria que você desse uma orientação. Insistência, insistir, não desistir rápido porque não é fácil, e pensar que as outras pessoas não vão se importar. Você tem que se importar primeiro. As outras pessoas não vão levar na mesma seriedade que você, não vão ter a mesma responsabilidade que você, vão desdenhar de você, mas fazer um trabalho é uma decisão sua, né? Tem um versículo que diz assim: aquele que meteu a mão no arado não olha para trás. E a gente não pode olhar para trás, porque senão a gente fica pensando, eu estou fazendo e não vai dar em nada. E dá sim, porque senão nós não estaríamos aqui aí uns 2 anos.